Se nós quisermos conhecer Curitiba de antigamente, nós poderemos recuar somente até a segunda metade do século XVIII, nessa viagem no tempo. Estão aqui as edificações relacionadas a esse período, a Igreja da Ordem e ao lado a casa, a Igreja da Ordem e a Casa Romário Martins, ambas construídas na segunda metade do século XVIII. Daqui para trás não há nenhum outro referencial arquitetônico em Curitiba. O que poderia informar sobre a sua existência está encerrado no solo, no subsolo da cidade. Aí, através da metodologia arqueológica, é que se poderá fazer esse resgate, removendo os calçamentos, as calçadas, os passeios, aliás, para esse mergulho no passado. Assim como quem guarda lembranças no porão, a cidade guarda seu passado no subsolo, em camadas. Logo, quem quer fazer esta viagem no tempo deve seguir para baixo. Mas como? Com tantos imóveis tombados, o setor histórico de Curitiba não tem espaço para se fazer buracos. Daí que a boa intenção do padre veio bem a calhar. Nós teremos um prédio que adquirimos vizinho à Igreja da Ordem, porque assim nós poderemos, durante a noite, não é preciso sair do prédio para poder fazer a sua oração. Teremos um prédio de 3 andares que vai realmente ter tudo isso que é necessário para completar essa obra da adoração perpétua. Então o cenáculo tem como primeiro objetivo a acolhida a todos os adoradores. E como aqui em Curitiba nós não temos adoração às 24 horas, com o cenáculo dentro de uma estrutura, nós poderemos ter também a adoração, como nas grandes capitais do Brasil, 24 horas. A construção do Cenáculo Arquidiocesano dos Adoradores abriu a brecha que faltava. Os imóveis atrás da igreja eram dos poucos modernos existentes na região. Assim que a construção veio abaixo, o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná, o CEPA, foi chamado. Então, isso já nos remete ao século XIX. Então, o arqueólogo trabalha com fragmentos, com vestígios de estruturas para entender o espaço. A escavação começou em abril de 2003. A cada centímetro cavado, um novo fragmento do passado aparecia. Durante as escavações feitas nesse local, foram encontrados, entre outros tijolos, este de formato especial. Ele tem é um segmento de um círculo, um quarto. Foi assim confeccionado porque formava, junto com outras 3 partes, uma coluna, quer dizer, o início de uma coluna. A superposição delas formava a coluna de sustentação ou decorativa da casa. Ela estava formando parte de um calçamento de pedras, então isso representou restos de uma demolição anterior à casa que aqui estava. E então ela foi usada como componente do calçamento. Assim como outras desse tipo foram encontradas mais num outro espaço, aqui mesmo, embutidos numa calçada do século XX. Então havia muito esse costume de reutilizar os objetos, o material,
das construções demolidas. Então essas peças, elas não são muito numerosas, nós não conseguiríamos formar uma coluna com o que temos, mas nos dão uma informação importante a respeito de um processo construtivo e que era usado nessa parte de Curitiba. 15 mil peças foram recolhidas. Hora da pesquisa mudar de endereço. O olhar do cientista enxerga a vida onde o leigo só vê cacos. É capaz de reconstituir o cotidiano de uma casa num monte de ossos. Dizer o que essas pessoas comiam, como brincavam seus filhos, como tratavam de sua saúde, como moravam, o que bebiam. Assim, o professor é capaz de dizer que o curitibano de 2 séculos atrás era classe média, não tinha grandes sofisticações, mas era caprichoso. A cerâmica que aprendeu a fazer com os índios garantia o dia a dia, e a louça inglesa, mesmo de segunda, dava o ar da graça nos dias de festa. Foram selecionados alguns fragmentos de louça, principalmente a louça importada da Inglaterra, que era muito comercializada no século XIX, e temos moedas, algumas da metade do século XIX, período imperial, outras já do período republicano, desde o começo. Nós temos moedas desde 1901 até algumas de 1950, mostrando então a continuidade da ocupação do espaço por pessoas que lá viveram. Outras peças interessantes, por exemplo, esse estilete, ele é de ardósia, usava-se muito no século XIX e até no começo do XX, escrever com esse estilete numa lousa, um pequeno quadro de ardósia. Então escrevia-se, depois apagava-se. Aqui está um estilete, nós encontramos vários outros, inclusive fragmentos da lousa que estavam no local. Não era por morar atrás da igreja que o curitibano estava livre dos vícios. Os cachimbos e a cerveja importada deixaram vestígios. Nós temos em estado fragmentário, são relativos a cachimbos. Cachimbos feitos de barro, também é produção local. Aqui é o fornilho, depois vinha a haste de aspiração. Então são vários fragmentos de cachimbos, muito bem decorados, alguns também, que completam esse acervo. Esse aqui é uma garrafa de louça grés, é uma variedade de produção cerâmica. Ela foi restaurada, procede de uma pesquisa anterior na Cândido de Abreu, mas foram encontrados fragmentos dessa garrafa no espaço da igreja, só não deu para montar como foi esta. Então, essa aqui, existe cunho que mostra que ela é procedente da Inglaterra. Era uma vasilha destinada a conter cerveja. Então, a população curitibana, no século XIX, consumia cerveja originária da Inglaterra. Com a área toda mapeada, a pesquisa agora vai exigir meses de trabalho paciente, mas promissor. Além do tijolo inédito, a escavação conta histórias até quando não revela nenhuma peça. Neste lado estava um quintal, sem evidência de edificação, onde foram praticados vários cortes para a retirada do material que aqui se acumulou. Um fragmento de parede feita em taipa de pilão, uma técnica construtiva nunca encontrada por aqui, também apareceu. No quintal, ao lado da calçada, nós encontramos um muro de terra, que talvez seja a primeira evidência de uma técnica construtiva em Curitiba, que não está registrada nos livros, de taipa de pilão. Era um sistema construtivo que consistia na compactação de terra dentro de uma forma de madeira, e assim a parede ia sendo construída. Era uma construção eficiente, mas muito frágil. Ela tinha que ser muito bem protegida da chuva. E é isso que me mantém ainda trabalhando, que já são mais de 40 anos dedicados à pesquisa. E cada projeto novo é como se fosse o primeiro. E uma peça sempre inédita, é. então. É porque a arqueologia,
é um campo do conhecimento humano que sempre lida com o desconhecido. Quer dizer, qualquer abordagem que se faça, ela está revelando, mesmo que sejam coisas antigas, mas são coisas novas ao mesmo tempo. Então, aí reside o tipo do trabalho, né? É fascinante. Não tem dúvida. Eu, se tivesse que começar, faria tudo de novo, do mesmo jeito.